A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos aqui chegando a um dia de 2022, né? Um dia e pouco. Que o Senhor continue abençoando nós todos. Mas nós estamos aqui no nosso trabalho da leitura bíblica comentada. Essa leitura, ela é primeiramente para alcançar aquele que nunca leu a Bíblia, aquele que leu pouquinho, aquele que lê pouco, está na igreja, mas ele lê pouco a Bíblia. Precisa saber o conteúdo, o que tem a riqueza da Bíblia. Tá bom? Estaremos aqui terminando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, lá a cidade de Tessalonique. Eu tive o privilégio de estar lá na Grécia, de compartilhar uma palavra lá. Deus me deu esse privilégio, né? Onde aconteceu isso aqui, Deus me deu o privilégio de estar lá, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez por mim quando eu não conhecia, e depois que eu passei a conhecê-lo, e certamente Ele continuará fazendo, e não só comigo, mas com qualquer um que se dedique, né? Está escrito aqui, ali, ó, porque Deus amou o mundo. Está escrito aqui, ó, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos para o capítulo 3, aqui de 2 aos Tessalonicenses. Nos demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E ele já aqui terminando, né? Ele fala, rogai por nós, intercedam por nós, orem por nós, busquem a Deus por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Não é em todo lugar que a palavra é livre, não é em toda oportunidade que a gente pode falar. Então, enquanto temos oportunidade de estar falando a palavra de Deus, vamos falar na palavra de Deus, da palavra de Deus. E seja glorificada, tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, como acontecia lá com a igreja de Tessalônica. 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, não é? Homens dissolutos e maus, não precisa falar mais nada, né? Pessoas que são contra o evangelho. Às vezes dizem-se a favor do evangelho, às vezes estão dentro da igreja, mas são contra o evangelho, são contra a pregação da palavra. Manuel Chamorro, bem-vindo, né? A paz. Então, nós temos, né, essas pessoas que não ligam, que vivem de qualquer maneira, e pessoas más, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, porque precisa da fé para ser salvo. Aos Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. A graça é Deus quem oferece a graça, né? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus oferece a graça, oferece a oportunidade, mas tem gente que não quer. 3, mais fiel é o Senhor, que vos confirmará ou consolará e guardará do maligno. Se o Senhor não nos guardar, não adianta nada. No Salmo 127, que é de Salomão, o versículo 1 diz
que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar o arraial, em vão vigia o sentinela. Se nós não estivermos guardados pelo Senhor, se nós não estivermos com nossas vidas nas mãos dele, colocada para ele guardar. Se nós, porque às vezes ele fala, não, eu coloquei minha vida nas mãos do Senhor. Não, você disse que colocou, mas às vezes você não colocou. Você, às vezes, diz que coloca, mas fica vivendo a seu bel prazer, da maneira que você quer, que você acha que é certo. Eu acho que eu devo viver assim. Não, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, para nós sermos guardados por ele, né, do maligno. Né? Senão o maligno pega mesmo, ele pega. Olha o que ele fez com Jó. Deus permitiu e olha o que ele fez com Jó. 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Paulo mandou, os que estavam com Paulo mandavam fazer o que Jesus mandou. Em Mateus 28, 20, Jesus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu tenho que falar o que Jesus mandou, não é o que eu acho, não é? Tem gente que acha que não pode ter barba, não pode ter bigode, mas na Bíblia não tem escrito isso. Tem gente que quer mandar na vida, não, você não pode pregar lá em tal igreja, você não pode ir em tal lugar, mas Jesus, que é o Senhor de todos, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele mandou ir pregar em todo lugar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora tem gente que quer proibir você, quer mandar na sua vida. E até faz terror. Essas pessoas são piores do que as pessoas que estão no mundo, porque elas não se metem na nossa espiritualidade, mas tem gente que quer mandar na nossa espiritualidade, quer que nós façamos do jeito deles, que nós sejamos seguidores deles ou delas, mas nós temos que ser seguidores de Jesus, de Deus. 1 Coríntios 3,6 diz, eu plantei, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Deus é que é o mais importante, acima de tudo, Deus. Então, não podemos, olha bem. Então, nós temos que ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Jesus falou. E eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Por isso que nós temos que fazer o que ele mandou, e ele está conosco, porque sem ele nós não vamos conseguir fazer. Muitas coisas são impossíveis aos homens, mas são possíveis a Deus. Né? Para Deus não há nada impossível, está escrito lá em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Então, as coisas que são impossíveis para nós são possíveis para Deus. Mateus 19 fala isso, Marcos 10 fala isso, Lucas 18 fala isso. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento. 5. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Bem-vindo aqui, alguém passou, alô, Eunice Sena, irmã Eunice. Passou um aqui, eu não consegui ler, Ricardo Cavalcante, parece. Então, meus irmãos amados, ele fala aqui, ó, que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus. O amor é a base de tudo, porque o amor traz tudo, o amor traz a tolerância, o amor traz a humildade, o amor traz o perdão, o amor traz o entendimento, o amor traz... tudo vem através do amor. Lourdes Lu, bem-vinda. Então, nós precisamos, e na paciência de Cristo, nós precisamos ser pacientes, ter paciência. Eu falei ontem na paciência, tem que ter paciência. Davi fala, esperei com paciência no Senhor, no Salmo 40, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ter paciência. Perseverança é paciência, né?
Em Romanos 5:3 diz, gloriamo-nos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança não traz confusão, mas começa com a paciência. E ser paciente, tolerante, longânimo, não é fácil. Mas nós temos que buscar ajuda com Deus. Mas como é que a pessoa entrega uma coisa para eu fazer e fica em cima querendo que eu faça? Márcia, minha esposa, ela é muito ativa. Às vezes ela me pede uma coisa para eu fazer. Se eu demorar um minuto, quando eu chego lá, ela já fez. É a paz do senhor, Ricardo Cavalcante. Oh, que bênção. Então, é isso aí, tá entendendo? E às vezes a pessoa, nós temos que ser, né, pacientes, ter paciência, né? Necessitar de paciência, diz Hebreus 10:36, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas a pessoa quer alcançar a promessa sem paciência e sem fazer a vontade de Deus. E a promessa está em 1 João 2:25. E esta é a promessa que ele nos fez, ou ele mesmo nos fez, a vida eterna. Está escrito aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ele não mandou nós nos separarmos do mundo, não, das pessoas do mundo, não. É de gente que se diz irmão e anda de maneira desordenada. Isso aqui está em 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Ele diz aqui assim, ó, no 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com a mais. Porque se nós não quisermos ter contato com as pessoas do mundo, nós temos que sair do mundo. Você vai entrar no ônibus e perguntar se todo mundo é crente? Você vai entrar no avião? Você só vai ser um profissional, só vai atender quem for crente? Não, essas pessoas, nós temos agora. Essa pessoa que se diz irmão, que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, quer dizer, de acordo com a palavra que receberam, que Paulo era fiel na palavra, ele era tão fiel que em Gálatas 2:20 ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora o 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Paulo foi uma pessoa que ele falou na segunda carta aos Coríntios, eu não vos serei, pela terceira vez vou ter convosco, mas não vos serei pesado, porque não vou em busca do que é vosso, mas de vós. Porque os filhos não são para entesourar os pais, mas os pais aos filhos. Então ele fala aqui espiritualmente. Tem gente que vai lá num lugar, mas vai lá atrás de outras coisas. Você sabe disso, quem sabe como é que é. Explora a gente, explora a igreja, vive pedindo as coisas dos outros. Parece que os dízimos que nós damos não dão para nada. E pode ter certeza que em muitas igrejas há necessitados desassistidos, passando frio, igual está frio lá fora, está 4 graus aqui. Eu estou com isso aqui porque eu fiz o vídeo com a camiseta que eu estou debaixo, então só para ficar diferente. Mas aqui dentro não está frio, mas tem gente que está passando frio, não tem um cobertor. Tem gente que está, ao final do ano, não tem uma comida para comer. Tem gente que está passando uma dor, um problema, tem dificuldade de ser assistido, né? Medicamente, outras coisas mais. Tem gente que está triste, precisando de alguém para dar uma palavra de alento, uma palavra de conforto. E, às vezes, as pessoas não têm.
não tem a quem procurar. Eu mesmo não sei o telefone do pastor da igreja que eu vou. Eu não sei o telefone dele. Eu não sei o telefone dele. Aí ele disse que ele é o pastor de todo mundo, né? Mas como é que ele é meu pastor se eu não tenho? Um dia eu fui visitar uma igreja batista. Quando eu saí, o pastor e a esposa dele estavam lá, me deram um cartãozinho. Olha, esse aqui é meu telefone do meu esposo, os dois deram telefone. Eu sei que o senhor é pastor da Assembleia de Deus, tal, tudinho. Eu sou congrego em outro lugar, hoje o senhor veio aqui fazendo uma visita. Mas o senhor precisar de qualquer coisa, foi lá na cidade de Nova Odessa, perto de Americana, né, em São Paulo, e o senhor pode telefonar para nós, estamos aqui prontos para assistir. Mas do pastor que diz que é meu pastor, não tem o telefone dele. Se outros têm, mas eu sou um pastor lá, há 24 anos. 24 anos sou um pastor assistente, estou lá à disposição para trazer uma palavra, para fazer qualquer coisa que me pedirem, né? Mas eu não tenho. Então, se eu precisar, e como eu não tenho, outros também não devem ter. Mas está escrito aqui. E Paulo falava que ele não andava desordenadamente. Não é? É igual aquela palavra de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que estar aprovado por Deus, tem que ser uma pessoa íntegra. Bem-vinda, Shirley Garcia. É isso mesmo, né? Enxergando um pouco, precisando trocar de óculos novamente. E, igual eu estava falando, né? Não tem do que se envergonhar. A pessoa só no público, alguém olha e fala assim, meu Deus, aquela pessoa está ali, vê, a gente está lá no púlpito. Nós somos vistos por muita gente. Hebreus 12:1 diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tem muita gente olhando para nós, para ver o que é que nós estamos fazendo. E é assim mesmo. Nós temos que... Timóteo recebe a carta de Paulo, a primeira, no capítulo 4, versículo 12, e ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ó, ser o exemplo. No 16 fala para ele, cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Se eu sou colocado para tomar conta de uma igreja, eu tenho que cuidar da igreja, a coisa diz a Bíblia, né? Igual o outro diz lá, não, você vai ter que cuidar assim, assim. Não, é a Bíblia, é pela Bíblia. Porque o Senhor nosso, o Senhor de uma pessoa que está sentado no banco da igreja, na igreja, uma pessoa que está lá, o Senhor dele é o mesmo meu. Pelo contrário, quem está no púlpito da igreja é que é o servo maior. É que tem que servir mais. Foi colocado ali para servir mais. Que o maior de todos, sabe quem foi? Foi Jesus. E Mateus 20:28 diz, assim como ele, né, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, ele não veio para ser servido. Para ninguém estar trazendo copinho d'água, pratinho na mão, fazendo isso, fazendo aquilo, agarrando nele, não. Ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas tudo bem. Ele fala, imitar, fazer o que eu faço. Paulo falava, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ele fala em Efésios 5:1, ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que ver como é que Jesus agia e como é que Deus age, a palavra de Deus fala, para nós fazermos igual. Senão nós vamos ser desordenados. Mas vamos aqui continuar. 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ó, nem de graça comemos o pão de homem algum,
mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo não queria ser pesado, ele não queria explorar ninguém. Tem gente que para ir falar de Jesus numa igreja, ele quer cobrar, tratar o preço. Meus irmãos, tem gente que fica rico com isso, compra avião, só anda com terno caríssimo. É que o dinheiro vem fácil, né? Às vezes a pessoa tem até dinheiro para comprar um terno. Eu, graças a Deus, sou médico. Minha mulher é médica, trabalhamos 40 e poucos anos. Nós temos 40, eu tenho 45, ela 43 anos. Você acha que eu não posso comprar um terno de 20 mil? Compro, parcelo, compro. Mas eu não tenho coragem de dar, porque é suado. Mas honra para o Senhor Jesus. Eu nunca fui em igreja nenhuma e pedi nada a ninguém. Nunca pedi. Se quiseram me dar, deram, eu recebi. É outra coisa, mas eu nunca pedi. Nunca pedi. E não fiz mais do que a minha obrigação. Não estou aqui contando como vantagem, não. Não fiz mais do que a minha obrigação. É claro que quem trabalha direto na igreja tem direito de receber. Mas Paulo trabalhou direto e não ia receber nada de ninguém, não. Ele vivia fazendo as tendas dele, ele era fazedor de tendas, para não ser pesado para ninguém. Ele trabalhava dia e noite. Agora, se a pessoa trabalhar mesmo no evangelho ali, pregando, lutando e tal, ele merece ter um salário, uma casa direitinha, porque aí vai ver que vai ter mulher, filho para cuidar, não merece. Mas tem que fazer justo e tem limite, né? Isso aí tem limite. Porque tem gente que fazer gordo camado que é um deputado, um senador. Mas tudo bem. Isso aí é problema de cada um. Cada um de nós vai dar conta. Eu não vou dar conta da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos. Vou dar conta da minha vida. Falo isso para eles. Você também vai dar conta da sua vida. Então vamos ter cuidado, tomar muito cuidado. 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Eu já vi numa igreja, o pastor presidente chamar voluntário para fazer alguma coisa e ninguém quis fazer, ninguém se levantou. Já vi pastor dizer, aqui as pessoas só querem fazer a coisa se ganhar alguma coisa. Mas ele ganha. Ele ganha. Ele não faz de graça. Fala que vai diminuir o salário dele. Fala que não vai pagar para ele o salário. Eu tenho certeza que eu, como médico, eu não ganhava igual muitos pastores, não. Presidente. Aí quer que o outro faça, seja voluntário. Mas ele não é voluntário. Um dia eu estava na igreja, o outro falou para mim assim, ele está falando isso aí, mas ele é o primeiro que não é voluntário. Ele é o primeiro que não é voluntário. Não estou aqui querendo arranjar confusão com o pastor, com nada, não. Paulo que está dizendo aqui, ó. Paulo diz aqui, ó. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Já eu quero imitar o outro lá. Não, só você me pagar tanto. E tem muita gente que paga, e paga. E eu não acredito em pessoa que cobra para ir pregar a igreja. Se eu souber que ele já cobrou, que ele está cobrando para ir lá, eu não vou nem no culto, não passo nem perto. Porque ele está vendendo uma coisa que não é dele, que é a palavra de Deus. E Deus não vai confirmar a palavra da pessoa, não. Mas é a palavra de Deus. Não, não. Pode usar. Lê os 40 versículos lá de Jeremias, são 40, 23, que você vai ver lá, os profetas que usaram o nome de Deus, Deus desautorizou, não. Eu não autorizei eles falarem meu nome, não. Lê lá, a partir do versículo 25, você vai ver os... Então não vai nessa, mas falou a palavra. Quem falou a palavra, rapaz? Sem Deus confirmar, a palavra não adianta. Os discípulos saíram a pregar, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra. Mas se for outra coisa... mas tinha aqueles outros que pregavam e não faziam parte do grupo, mas eles pregavam a palavra e eles viviam aquilo que eles pregavam. Tiago 2,12 diz, assim falar e assim proceder. Eu falar de um jeito e fazer de outro também não adianta. Então, que a pessoa está olhando, sabe? Aqui, muita gente que me conhece sabe.
se eu tenho alguma virtude, se eu tenho algum defeito, todo mundo sabe. Não adianta querer, ninguém está falando aqui para ser o bonzão, não, que eu sou, que eu faço, não. Nós somos servos, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós precisamos dele, sem mim nada podeis fazer, ele falou. Então não tem jeito. Então eu preciso fazer o que ele manda para poder eu ter direito de viver com ele eternamente. Tá certo? Ser exemplo, né? Para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ah, a pessoa não quer trabalhar? Então não vai comer. Você não quer trabalhar? Então você não vai comer, meu querido. Você quer mamata? Não é assim não. Não é assim não. Mas tudo bem. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Aí, ó. 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós não podemos cansar de fazer o bem. Ah, mas já estou cansado de fazer, já fiz muito, já fiz... Não, meus irmãos, ajudar as pessoas é melhor do que ser ajudado. Eu falei isso ontem para uma pessoa. Tão bom quando eu estou ajudando, dura quando eu estou pedindo ajuda. Eu sou necessitado. E há muitas pessoas necessitadas. Deus sabe se a gente ajuda ou não. Quem precisa saber é Ele. Ninguém mais precisa saber. Tá certo? Para não nos cansarmos de fazer o bem. 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Ah, não quer obedecer? Deixa ele de lado. Ele não quer obedecer? Deixa ele de lado, para ele ser envergonhado. E Deus vai tratar com aquela pessoa. Se a pessoa não se humilhar, igual está lá escrito, João Batista, dias do nascimento, bem-vindo, irmão João Batista. Ô, irmão João querido. Então, entendeu como é que é? Aí, que a pessoa um dia vai ter que aparecer diante de Deus. Não tem essa brincadeira, não. Não vai passar em branco, não. Entendeu? Ah, não quer obedecer? É para nem para se misturar com aquela pessoa, para que ela se envergonhe, porque ela não quer ouvir. Tem gente que pensa que engana Deus, rapaz. Aí não engana as pessoas, como é que vai enganar Deus? A gente engana as pessoas aí por um pouco de tempo, mas a Bíblia diz lá em Mateus 10, 26, que não há nada encoberto, que não haja de ser revelado, nem nada oculto, que não há de ser sabido. De repente descobre, tudo vai ser descoberto. Tudo, não adianta, pode ficar sossegado. É Deus quem fala, e o que Deus fala. Não é? Marcos 10, 31 diz que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra dele não passará. Mas no 15 ele diz, todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. E Deus não trata como inimigo, não. Mas orienta, avisa, trata como irmão. Nós temos que tratar, amar essas pessoas. Amar essas pessoas, ajudá-las. Né? Mas a pessoa precisa se humilhar. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz, o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. A pessoa quer só orar, mas primeiro tem que se humilhar. A humildade antecede tudo. Tem que se humilhar.
mulher, tem que se humilhar. Tá bom? 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. É o Senhor da paz. Não há nada melhor do que paz, gente. Nós podemos estar em qualquer situação, mas se nós tivermos paz, acabou, está tudo bem. Tem gente que vai cantar agora, né? Muito. Feliz ano, né? Um ano que vai, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E se não tiver paz? Se tiver com uma tristeza no coração, um problema familiar, um problema no trabalho, um problema qualquer que seja, se não tiver paz, não adianta nada. Agora pode ter o problema que tiver, mas se tiver paz, a paz do Senhor, né? O mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. E eu quero aqui pedir ao Senhor que dê paz para você, que está precisando agora aí, sofrendo, para mim também, para todos nós, mas tem gente que está precisando mais de que outros que estão passando momentos terríveis. Estão nem lembrando negócio de festa, de passagem de ano e tal. Não estão lembrando por causa do problema que passam, dificuldade. Oh, meu Deus, traga conforto, Senhor, consolo, alento para todos nós, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. A nossa vida, diz Tiago 4,14, ela é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. 17. Saudação da minha própria mão. E ele diz ali em cima, ele termina dizendo, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, o 17. De mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. E ele termina dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui eu termino. Amanhã eu pretendo fazer um vídeo curtinho, com 4 versículos, bem curtinho, mas muito importante, de bênção. Você já está avisado. Deve ser mais ou menos, não sei, a gente não pode marcar horário. Eu estou aqui em outro país, na casa da minha filha, dependo deles aqui, às vezes eu não sei que programação que eles têm, mas eu quero ver se eu faço entre as 8 e 9 horas de Brasília. Ou de 7h30 às 9 horas de Brasília. Tá bom? Que o alento, que a misericórdia, que a consolação do Senhor atinja cada coração de todos nós nesse momento. Né? Deus continue ajudando-nos. Né? Obrigado, irmã Eunice. Essa palavra é boa, sabe por quê, irmãs? Porque é a palavra de Deus. Fosse uma palavra minha. Eu sei falar bem sobre muitos assuntos terrenos, seculares, mas as coisas mudam, mas essa palavra ela não muda. Ela vale sempre. Que o Senhor continue com as suas mãos potentes sobre nossas vidas. Amém.